Salve, salve, galera! Vamos agora para aqueles 5 minutos de revisão, tá bom? Joga na tela o que nós acabamos de ver agora há pouco. Nós estávamos falando sobre a civilização do Egito. E aí foi abordada a sociedade egípcia. A sociedade ela era estratificada, hierarquizada, né? E escravagista. Lembra aí? Tanto é que na pirâmide que foi passado para vocês, tem toda essa definição. A nobreza era a classe dos sacerdotes, os oficiais do exército e as suas famílias. O faraó, portanto, ele tinha o poder absoluto, dentro do que foi abordado, sendo considerado um Deus vivo na terra, dono do Egito, chefe da administração, dos cultos religiosos e também do exército. Ele era, na verdade, o Todo-Poderoso. Continuando na sociedade egípcia, também falamos sobre os soldados, que era uma classe pequena, e sua principal função era garantir a segurança do território. Lembrou? Pois é. Além disso, os escribas eram os únicos que poderiam seguir carreira como administradores ou ingressar no serviço público. Os artesãos, veja aí, uma outra classe, era uma classe formada por pessoas com habilidades em todo tipo de artesanato. E eu expliquei isso para vocês. Então, quanto mais o cara fosse bom, ele ia fazer serviço para a nobreza ou para o faraó. Os artífices, né? O cara que sabia esculpir uma pedra, ou uma rocha, sei lá, fazer escultura. O cara era fera. Também foi falado sobre as pirâmides do Egito. E ali em Gizé, lembra? As pirâmides, elas foram construídas para ser o descanso eterno e final dos seus faraós, dos seus deuses. Tanto é que eu expliquei, faraó significa casa grande. Então, quanto maior fosse o poder do faraó, quanto maior fosse o reinado do faraó, maior era a sua pirâmide. Ah, professor, então quer dizer que o rei de Quéops foi um dos maiores? Sim. Porque enquanto ele estava em vida, a pirâmide estava crescendo. Esse tipo de estrutura apareceu em diversas localidades ao longo da nossa história. As pirâmides do Planalto de Gizé são consideradas as mais belas e misteriosas pirâmides de que se tem notícias. E aí, quando eu falei para vocês, quando se fala em pirâmides do Egito, já é algo fantástico, misterioso. Porque vocês verão nas próximas aulas como é que se faz o processo da mumificação, né? O passo a passo. Nossa, é uma coisa assim de tirar o fôlego mesmo, prende o fôlego. Nossa, e é um assunto que chama atenção também, tá bom? Na lousa, o que nós temos? Por último, eu também falei sobre a pirâmide de Quéops. Lembra? A pirâmide de Khufu, ou que em grego significa Quéops. Foi uma das mais audaciosas construções já feitas no Egito e também no mundo, por ser muito grande. Aluno, nós temos aí ideias que a base dessa pirâmide, as rochas pesavam 2 toneladas. As rochas da base são enormes e a de cima um pouco menor, tá bom? A sua construção é até hoje um mistério e intriga os mais diversos pesquisadores, principalmente aqueles que não são da área, tá certo? A pirâmide de Quéops media em sua forma original 146 metros de altura e tinha uma base quadrangular de 230 metros de espaço. Então, quando se fala 146 metros, nossa, é um prédio bastante alto, tá bom? Eu saio daqui dessa revisão, eu vou deixar vocês agora para fazer essa atividade. Daqui a 15 minutos eu estou de volta para poder fazer a correção, tá bom? Fique tranquilo, responda com tranquilidade, sem pressa, sem errar, que daqui a pouquinho eu estou de volta. Tchau, tchau. Salve, salve, alunos! Estamos de volta para fazer aquela correção da atividade.
Claro que já passei para vocês aí a primeira atividade, joga na tela, olha lá. O que que diz? Já começamos então com uma pergunta aberta, tá? E essa pergunta aberta, ela fala assim, responda, para quem foram construídas as pirâmides egípcias? Bom, eu expliquei na aula a função da construção dessa pirâmide. Aluno, da mesma forma que eu expliquei lá na sociedade mesopotâmica, quem foi mesmo o primeiro hominídeo que começou o processo de sepultamento? Qual foi o hominídeo, qual foi a raça de hominídeo que iniciou a ideia de enterrar os seus familiares, os seus entes queridos? Eu expliquei. Foram os neandertais. O homem neandertal é ele que vai ter essa prática de cavar um buraco, né? Ou então colocar pedras em cima daquele corpo. Para quê, professor? Para que os animais não viessem e comessem aquele corpo. Então, era uma forma de despedida, né, para com os seus entes queridos. E aí, como nós saímos da idade antiga, né, nós estamos na idade antiga, na Mesopotâmia, na pré-história tivemos isso, entramos na antiguidade com os caldeus, os amoritas, os assírios, os persas, etc., que continuaram com essa prática também. E os egípcios não vai ser diferente. Os romanos também não vai ser diferente. E até hoje, a nossa sociedade, ela cultiva essa prática. Aí chega também para nós a prática indiana de você fazer a cremação daquele corpo, né? Quando você ou enterra ou você crema. Nesse caso que para nós a gente acaba enterrando e também cremando, tá bom? Por isso que a pergunta, ela é voltada, ela é direcionada. Joga lá, vamos lá. Para que foram construídas as pirâmides do Egito? Muito simples a resposta, aluno. Olha aí. Elas foram construídas para serem o descanso eterno de seus faraós. Muito simples. Confere? Então, eu expliquei. O faraó tomou posse. Ele está governando 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quanto mais tempo ele ficar, ela vai crescendo, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Ó, morreu, parou aqui. Tá bom? Vamos lá, próxima. Não aguentei. Não aguentei. Vamos lá, próxima. No quadro. Considerada uma classe muito importante, eram os únicos que poderiam seguir carreira como administradores ou simplesmente ingressar no serviço público. Aluno, de quem que nós estamos falando? Observe na questão aí dentro. Ó, eu tenho 4 itens como resposta. Eu estou falando dos escravos? Não. Letra B, dos escribas? Não. Letra C, dos camponeses? Não. Letra D, dos soldados? Ou letra E, dos artesãos? Um desses caras aí, uma dessas classes, era considerada como de seguir carreira de administradores ou de ingressar no serviço público. De quem especificamente nós estamos falando? Eu só quero que você observe que na formação da classe social dos egípcios, você começa a perceber que isso aconteceu lá na Mesopotâmia. Já tinha essa ideia, essa identidade. Nos egípcios, se propaga, continua. Em Roma, da mesma forma. Na Idade Média, se ganha mais corpo. E hoje, não vai muito diferente, não.
Hoje nós sabemos que é a elite no Brasil, quem é a elite em Rondônia, quem é a elite em Porto Velho. Nós sabemos quem vai ser a classe intermediária. Nós sabemos quem acaba sendo a classe baixa. Você sabe. Com um estudo, com uma análise profunda, você vai detectar quem é quem numa sociedade. Quem pode e quem não pode. Quem é e quem não é. Diferente também, não vai ser diferente no Egito. Por isso que a pergunta fala, esse poderia ser administradores ou ingressar no serviço público. De que nós estamos falando? Joga na tela. Nós estamos falando dos escribas. Aluno, eu expliquei para vocês que os escribas era aquela parte intelectual do egípcio. Aqueles que narravam, registravam, anotavam os documentos que vai servir como base para a história do Egito. E lembra que esses escribas, por estarem abaixo da nobreza, e dos sacerdotes também, eles tinham esse poder imenso. É como se fosse o cara que guardasse tudo, né? As informações. E com base nessas informações é que nós chegamos a conhecer a história do Egito. Tá bom? Segue no quadro, partimos para a próxima questão que diz o seguinte. Questão número 3. Em relação à religião no Antigo Egito, pode-se afirmar que, letra A religião dominava todos os aspectos da vida pública e privada do Antigo Egito. Letra B. A religião no Antigo Egito, como nos demais povos da antiguidade, não tinha grande influência. Seria isso? Letra C. A religião tinha apenas influência na vida da família dos reis. Letra D está bem aí, senhores, tá vendo? Acompanhe comigo. O período conhecido como Antigo Egito constitui o único em que a religião foi quase inteiramente esquecida. Olha que interessante. Por último, letra E. A religião do povo era distinta do rei, em razão do caráter supersticioso que as camadas mais pobres da sociedade antiga tinham. Nossa! E agora? Em questão, a religião do Antigo Egito. Quando se fala Antigo Egito, depois tem um Novo Egito, porque ele vai ser unificado. Vai mudar alguma coisa? Sim, vai haver uma melhoria. Essa junção de valores, de conhecimento e de cultura vai ter um salto promissor. Não é que no Antigo Egito se agia assim, no Novo Egito vai ser diferente. Sim, vai ser diferente. Qual foi a ideia? Cada vez mais melhorar esse sistema social. E vai conseguir. Tá bom? Transpor essa forma de pensar, essa forma de agir do Antigo Egito. Então, por isso que a pergunta fala, e a religião em si, né? Vai poder afirmar o quê? Houve uma melhoria? Houve um avanço? Com certeza. Na explicação durante a aula, eu passei para vocês isso. Na questão, por eles serem politeístas, né? Acreditavam também em vários deuses. Na próxima aula vocês vão ver sobre os deuses do Egito. Aí vocês vão entender essa fundamentação, essa fuga, essa vontade de ter o corpo ressuscitado em uma outra, vamos dizer assim, no além. Tá bom? Vamos lá. Para a resposta, então, dessa questão, vai ser a letra A. Isso aí, letra A. Em relação à religião no Antigo Egito, pode-se afirmar que a religião dominava todos os aspectos da vida pública
e privada do Antigo Egito. Não é à toa, senhores, que o faraó, ele era visto como um Deus vivo. E olha só a crença, olha só o respeito, olha a cultura que se tinha por acreditar que o faraó era de fato um Deus em carne e osso, vivo, e merecia todo o respeito. Aí, para quem lê a Bíblia, pode ter observado lá as 7 pragas do Egito, lembram? Pois é. Aí tem a questão do grilo, né? A chuva de gafanhotos, aí tem as secas, isso e aquilo. Tudo isso foram passagens bíblicas que de fato aconteceu no Antigo Egito. Tá bom? Então, e eu costumo dizer que o melhor livro de história é a própria Bíblia. Quando você lê aí o Gênesis, o Apocalipse, você está voltando da Mesopotâmia. Fechou? Seguimos para a próxima questão. Questão de número 4. O que ela fala? Ela diz o seguinte: a religião estava presente em todos os aspectos da vida do Antigo Egito. A medicina, inclusive, era impregnada de elementos mágicos e também religiosos. Letra A. A relação entre religião e medicina no Antigo Egito era evidente. Aonde? Não tem nada de letra A não, tá? A pergunta é essa. A relação entre religião e medicina no Antigo Egito era evidente aonde? Letra A. As práticas médicas estavam voltadas apenas para o tratamento dos faraós. Letra B. As técnicas desenvolvidas na medicina foram estimuladas pela necessidade de preservar o corpo para a vida após a morte. Letra C. Os médicos recrutados entre as mais altas camadas sociais acumulavam também a função de promover o culto religioso. E a letra D. Os médicos queriam prolongar a existência terrena. A letra E. Os médicos estimulados pela crença religiosa que negavam a imortalidade da alma. Veja só. A resposta para essa questão é a letra... Olha lá. Letra B. É isso mesmo. Tá bom? As técnicas desenvolvidas na medicina foram estimuladas pela necessidade de preservar o corpo para a vida após a morte. É por isso que se aprendeu o processo da mumificação. Última questão, essa do Enem, é pancada, essa é punk. Olha lá. Na arquitetura do Egito Antigo, podemos destacar as pirâmides. Qual era a principal função das pirâmides? A. Serviu como residência dos faraós e toda a nobreza? Por isso eram grandes e luxuosas? B. Para estocar a produção de grãos e guardar as riquezas do faraó e sua família. C. Servir de templo religioso, pois nelas eram realizados os rituais egípcios. Letra D. Proteger e conservar o corpo do faraó mumificado e seus pertences pessoais para a vida após a morte. E a letra E. Serviam para mostrar a força e imponência egípcia para todas as potências que tentassem invadir suas terras. E aí, aluno, a resposta para essa questão nada mais vai ser a letra, olha lá, letra C. Proteger e conservar o corpo do faraó mumificado e seus pertences pessoais para a vida após a morte. Essa foi a nossa aula sobre a civilização egípcia, parte 1. Aguarde, porque tem mais novidade pela frente. Eu espero que vocês tenham gostado e que isso sirva de estímulo para que você possa aprofundar suas pesquisas para conhecer mais ainda essa sociedade egípcia. Tchau, tchau e até a próxima.